Vem pra cá. Aqui está os 50 mil. Agora sorteia alguém. Atenção vocês aí atrás, hein? Atenção. Ela sorteou o número 6. Quem é o número 6? Aê! Mas já estamos aqui com o número 6. É Maurício, não é? Isso. Você é estudante, Maurício? Estudo. Você está em que ano? Tô no 2º ano do colegial. Você mora em que lugar? Praia Grande. Aqui na capital? São Paulo? É, literal, isso. São Paulo. Você veio ontem ou veio hoje? Eu vim ontem. Você comprou a revista? Comprei. Você fez o teste de classificação? Fiz. Lembra quantas perguntas você acertou? Acho que 13. 13? Isso. Se você acertar 13 perguntas aqui, você vai a 200 mil ou 300 mil reais. Tá ótimo. E você já sabe o que é que você vai fazer com 300 mil reais? Eu vou acabar de pagar minha casa. Mas é sua casa ou do seu pai? Não, do meu pai. E quem é que veio torcer pra você? Minha mãe. Como é o nome dela? Márcia. Márcia. Ô, Márcia. Oi. A casa é dele ou é a casa do seu pai? É do seu marido? Casa nossa, né? A casa de vocês? Isso. Vocês são quantos? Marido, mulher e quantos filhos? Não, sou eu e eles dois só. Ah, você e os dois? Isso. E vocês moram na Praia Grande? Isso. E para quitar a dívida, não é, Maurício? Isso. Você acha que com 100 mil ele quita a dívida? Ah, não só quita a dívida, como faz outras coisas. Ah, como ainda faz uma reforma? Isso. Então é uma casa bonita? É boa. É uma boa casa? Isso. Ok, Maurício, boa sorte. Vamos ver se você ganha os 300 mil reais. Tomara. Podemos começar? Podemos. Pergunta da primeira rodada valendo 1.000 reais. Vamos lá. Que profissional usa um estetoscópio? Quem usa um estetoscópio, número 1, é o engenheiro. Número 2, é o mecânico. Número 3, é o médico. E número 4, é o aviador. Respondo. Qual é a sua resposta? 3, médico. Valendo 1.000 reais. Vamos ver qual é a resposta certa. Certa resposta, médico. Vamos para a pergunta que vale 2.000 reais. Vamos lá. Quantas cores tem a bandeira do Brasil? Resposta número 1, 3 cores. Resposta número 2, 4 cores. Resposta número 3, 5 cores. E resposta número 4, 6 cores. Respondo. Qual é a sua resposta? Número 2, 4 cores. 4 cores? Isso. Valendo 2.000 reais. Qual é a resposta certa? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale 3.000 reais. Vamos ver. Qual é a flor que segue a luz do sol? Resposta número 1, a margarida. Resposta número 2, a rosa. Resposta número 3, o cravo. Resposta número 4, o girassol. Respondo. Qual é a sua resposta? 4, girassol. Valendo 3.000 reais. Qual é a resposta certa? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 4.000 reais. Vamos ver. Como se chama o marido da atriz Glória Menezes? Resposta número 1, Estênio Garcia. Resposta número 2, Reginaldo Faria. Resposta número 3, Mauro Mendonça. Resposta número 4, Tarcísio Meira. Respondo. Qual é a resposta? 4, Tarcísio Meira. A Glória Menezes é casada com o Tarcísio Meira? Eu acho que sim. Está certo disso? Estou. Posso perguntar? Pode. Valendo 4.000 reais, qual é a resposta certa? Certa resposta, Tarcísio Meira. Você parece que me disse que se você ganhar um dinheirinho ou um dinheirão, você pretende pagar as prestações da casa? Isso, que está a minha casa. Aí você mora na Praia Grande? Praia Grande. Mas a residência já permanente? Você Talvez, mora lá? não sei. Eu moro lá, mas... Com seu pai, com sua mãe? Com minha mãe. Só? Isso, com minha mãe. Só vocês dois? Eu, minha mãe e meu irmão. Não, são 3 pessoas que moram na Praia Grande. Bom, lá é mais calmo, não? Mais Aliás, tranquilo. dizem... São Paulo, pelo menos, é mais tranquilo. Dizem, você morava em São Paulo? Morava em São Paulo antes. Em que bairro? Não, é em São Bernardo, na verdade, né? Na Grande São Paulo. Agora mudou pra praia. Fui pra praia. Você não tá com cor de praiano? Não. Faz pouco tempo que eu moro na praia. Você tem quantos anos? 18. E você vai ajudar sua mãe a pagar a casa? Vou ajudar minha mãe. A sua mãe veio com você hoje também? Veio. Como é o nome dela? Márcia. Márcia. Ô, Márcia, você comprou a casa pela Caixa Econômica ou comprou a casa através de um banco? De um banco. De um banco. Isso quer dizer que se você não pagar a casa, você um dia pode perder a casa? Isso. E essa casa deve ser uma coisa muito importante para vocês? Bastante. O seu garoto é bom na escola? É. Ele é o seu filho mais velho? É o mais velho. É o mais velho. Que idade ele tem? 18. E ele é bom estudante? Bom. E se você ganhar uns 100 mil, dá para pagar a casa?
Não só a casa, como conseguir outras coisas. Ah, então, se ele ganhar 100 mil, tá ótimo. Tá, você tá quita ótimo. a casa. Isso. Muito bem, boa sorte para vocês. Obrigada. Podemos continuar? Podemos. Vamos, tá pronto? Vamos embora. Vamos lá, pergunta valendo 5 mil reais. Vamos ver qual é. Quem é o autor da obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Resposta número 1 diz que é o Monteiro Lobato. Resposta número 2 diz que é o Graciliano Ramos. Resposta número 3 diz que é o Machado de Assis. E resposta número 4 diz que é o Jorge Amado. Respondo. Responde. É um Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Isso. Está certo disso? Tá certo. Posso perguntar? Pode. Valendo 5 mil reais, qual é a resposta certa? Certa resposta, Monteiro Lobato. Bem, nós vamos para a segunda rodada de perguntas. Ok. Perguntas que valem 10, 20, 30, 40, 50 mil reais. Senhores telespectadores, tenham ideia de quantas perguntas foram enviadas até ontem pelo Sol, pelo site do Sol. Até ontem nós tínhamos mais, sem exagero, e nós deixamos qualquer um fazer uma auditoria. Até a noite de ontem nós tínhamos mais de 2 milhões de perguntas, mais de 2 milhões. O site mais visitado da América do Sul. Bem, vamos para a pergunta que vale 10 mil reais. Aí vem ela. Vamos lá, boa sorte. Qual o ator principal do filme Conan, o Bárbaro? Resposta número 1 diz que foi o Tom Cruise. Resposta número 2 diz que foi o Leonardo DiCaprio. Resposta número 3 diz que foi o Arnold Schwarzenegger. E a resposta número 4 diz que foi o Bruce Lee. Respondo. Responde? Respondo. Então qual é a sua resposta? 3. Arnold Schwarzenegger. Está certo disso? Estou certo. Você viu o filme Vi. Conan, o Bárbaro? Vi. Posso perguntar? Pode perguntar. Valendo 10 mil reais, qual é a resposta certa? Certa resposta. Bem, até agora você não pulou nenhuma vez e até agora você não pediu socorro nenhuma vez. Se você continuar assim, você vai até a 15ª pergunta. E se você arriscar tudo, você já sabe que não pode pedir socorro e também não pode pular. Sim. No arrisca tudo, você arrisca se você quiser e ganha 1 milhão de reais. Vamos ver se neste último programa você consegue 1 milhão de reais ou pelo menos chega perto. Tomara. Está pronto? Estou pronto. Pergunta, mas só daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Faltam 10 perguntas para você ganhar 1 milhão de reais. Falta pergunta de 20, 30, 40 e 50 mil, 100, 200, 300, 400 e meio milhão. E a última, arrisca tudo valendo 1 milhão de reais. Vamos para a pergunta que vale 20 mil reais. Vamos lá, boa sorte. Qual foi o último presidente militar do Brasil? Resposta número 1 diz que foi Costa e Silva. Resposta número 2 diz que foi Geisel. Resposta número 3 diz que foi Figueiredo. E resposta número 4 diz que foi Médici. Respondo. Responde? Qual é a sua resposta? 3. Figueiredo. Figueiredo? Isso. O presidente Figueiredo? Isso. João Batista Figueiredo? Será de notícia? Não sei, mas que era Figueiredo, era Figueiredo. Está certo disso? Estou certo. Eu também acho que foi. E se não fosse ele, eu não estava aqui. Posso perguntar? Pode perguntar. Valendo 20 mil reais, qual é a resposta certa? Certa resposta, Figueiredo. Vamos para a pergunta que vale 30 mil reais. Vamos ver. Qual destes instrumentos musicais é um instrumento de sopro? Resposta número 1 diz que é o violino. Resposta número 2 diz que é o saxofone. Resposta número 3 diz que é o piano. E resposta número 4 diz que é o violão. Vale 30 mil reais. Respondo. Responde? Então, qual é a resposta? 2. Saxofone. O saxofone. Isso. Está certo disso? Estou certo. O saxofone é um instrumento musical de sopro? É sopro. Posso perguntar? Pode perguntar. Valendo 30 mil reais, qual é a resposta certa? Certa resposta. Aê! Bem, vamos para a pergunta que faltam 7, 8 perguntas para você ganhar 1 milhão de reais. 8, você não pulou nenhuma vez e você não pediu socorro nenhuma vez. Nenhuma vez. Pergunta que vale 40 mil reais, vem aí, vamos ver. Qual é o filme brasileiro indicado para o Oscar com Fernanda Montenegro em 1999?
Resposta número 1 diz que foi o Quatrilho. Resposta número 2 diz que foi A Vida é Bela. Resposta número 3 diz que foi o Alto da Compadecida. E resposta número 4 diz que foi Central do Brasil. Esse eu vi. Hein? 4, esse eu assisti. Você viu? 4, Central do Brasil. Vale 40 mil. Posso perguntar? Pode perguntar. Estou liberado? Okay. Valendo 40 mil reais. Qual é a resposta certa? Central do Brasil, certa resposta. Vamos para a 10ª pergunta. Faltam 6 perguntas para você ganhar R$1 milhão. Vamos para a 10ª pergunta daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Telespectadores, ainda hoje, provavelmente, nós saberemos quanto o Jogo do Milhão vai pagar de prêmios para as pessoas que participaram. Ainda hoje, nos momentos finais do programa, provavelmente nós saberemos quantas pessoas participaram. Diversas perguntas eu fiz para a produção e diversas perguntas a produção ficou de me responder nesta última noite do Jogo do Milhão. Quando nós temos um excelente candidato, parece que até foi de propósito, mas o rapaz é bom mesmo, não é, Maurício? Obrigado, Maurício. Vamos lá. Vamos para a pergunta que vale R$50 mil. Vamos lá. Em um ano bissexto, que mês tem um dia a mais? Resposta número 1 diz que é o mês de março. Resposta número 2 diz que é o mês de fevereiro. Resposta número 3 diz que é o mês de abril. E resposta número 4 diz que é o mês de outubro. Respondo. Responde. Valendo R$50 mil. Qual é a sua resposta? 2, fevereiro. Fevereiro. Está certo disso? Estou. Posso perguntar? Pode. Valendo R$50 mil, qual é a resposta certa? Certa resposta, fevereiro. Vamos para as últimas 6 perguntas. Terceira rodada, com as perguntas valendo 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil. E a última pergunta não arrisca tudo, você não pode pular e você não pode pedir socorro. Você pode ver a pergunta, ver os itens, mas aí você se arriscar, perde tudo. Perde tudo, ganha R$300. Vamos continuar? Vamos embora. Vamos para a pergunta da terceira rodada, que vale R$100 mil. Vamos ver. Quem foi o primeiro presidente eleito por voto popular na Rússia? Resposta número 1 diz que foi o Boris Yeltsin. Resposta número 2 diz que foi o Stalin. Resposta número 3 diz que foi o Mikhail Gorbachev. E resposta número 4 diz que foi o Lenin. Vale R$100 mil. Agora complicou. Não entendi. Agora complicou um pouquinho. Eu pulo essa. Você pula? Pulo. Está certo disso? Estou. Vamos continuar com a pergunta que vale R$100 mil. Vamos lá. Que país da Europa é conhecido como Países Baixos? Resposta número 1 diz que é a Holanda. Resposta número 2, Áustria. Resposta número 3, Bélgica. E resposta número 4, Hungria. Valendo R$100 mil. Respondo. Qual é a sua resposta? 1, Holanda. Holanda. Isso. Está certo disso? Estou. Posso perguntar? Pode. Valendo R$100 mil. Qual é a resposta certa? Certa resposta, Holanda. Vamos ver. Faltam 4 perguntas, 200, 300, 400, meio milhão, para você chegar ao final da terceira rodada. E falta uma pergunta, 5 perguntas, para você tentar levar a maleta com R$1 milhão nesse último jogo. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$200 mil. Vamos ver. Com quantos pães Jesus Cristo alimentou os 5 mil? Vou ler melhor. Com quantos pães Jesus Cristo alimentou os 5 mil? As 5 mil pessoas, creio eu. Resposta número 1 diz que foram com 2 pães. Resposta número 2 com 3 pães. Resposta número 3 com 4 pães. E resposta número 4 com 5 pães. Eu vou pular também. Vai pular? Vou pular. Vamos então para a pergunta que vale R$200 mil. Vamos lá. Em que década foi difundido o uso de tratores?
Resposta número 1 diz que foi na década de 50. Resposta número 2 diz que foi na década de 30. Resposta número 3 diz que foi na década de 20. E resposta número 4 diz que foi na década de 40. Em que década foi difundido o uso de tratores? Não faço a mínima ideia. Eu vou pular também. É o último pulo. O último pulo. Vamos ver qual é a pergunta que vai continuar valendo 200 mil reais. Vamos ver. Que animal mitológico renascia das próprias cinzas? Resposta número 1 diz que era um leão. Resposta número 2, uma ave. Resposta número 3, um cavalo. E resposta número 4, uma serpente, valendo 200 mil reais. Eu pedi ajuda das cartas. Das cartas, ok? Nós temos aqui as 4 cartas. Já estão dizendo que eu sou mágico, que só sai figura. Apenas eu misturo as cartas e eu torço para você tirar um 3. Pode tirar? Pode ver você mesmo. 3, aê, 3. 3. Mágico hoje foi você. Vamos eliminar a primeira resposta errada. Não é um leão. A segunda resposta errada não é um cavalo. A terceira resposta errada não é uma serpente. Então qual é a sua resposta valendo 200 mil reais? 2 aves. Tem certeza? Sim. Está certo disso? Estou certo. Posso perguntar? Pode. Valendo 200 mil reais, qual é a resposta certa? Uma ave, certa resposta. Já ganhou 200 mil. Faltam 300, 400, 500. E o Arrisca Tudo, faltam 4 perguntas para você ganhar R$1 milhão. Está pronto? Mas eu não estou. Só daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Bem, senhores telespectadores, vamos continuar com o Jogo do Milhão nesta última rodada. Muita gente pergunta para mim se vai voltar. Eu ainda não sei, com sinceridade, não sei. Eu sei que algumas emissoras estão interessadas em comprar um programa parecido com esse, porque na televisão, como dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Muitas emissoras estão interessadas em voltar a fazer programas de perguntas e respostas, como era o Céu e Limite, enfim, como era o Arrisca Tudo que eu fazia. Mas eu não sei ainda se eu vou voltar a fazer esse programa. Por enquanto não sei, mas sei que hoje o Maurício vai fazer tudo para ganhar um pouco mais, porque a casa você já pagou. Com 200 mil você já pagou a sua casa. Paguei. E ainda a sua mãe, como é o nome dela? Márcia. Com 200 mil já dá para pagar a casa. Já, com certeza. E dá para comprar alguma coisa? Muita coisa. Muita coisa? Bem, e se o Maurício não estiver muito contente, parece que ele não está muito contente com a Praia Grande, ele vai acabar comprando um apartamento aqui na cidade e ficando por aqui. Ah, é? Eu tenho essa impressão, porque ele, quando me respondeu que morava na Praia Grande, ele respondeu assim com um certo desconforto. Eu estou certo ou estou errado? Você que sabe. Não, tá certo, Não é muito bom para você lá, Praia Grande? Não gosto muito, não. Tá vendo só? Eu comecei a adivinhar. Bem, já ganhou 200 mil e uma ave, a informação que eu estou recebendo é que é uma ave, como é que é, Maurício? É uma ave? Uma fênix. Chamada fênix? Isso. E parece um pavão, é isso? Ela tem uma cauda longa, que parece um pavão, né? Então você já conhecia a ave? Já, mas eu tava meio em dúvida, você viu não arriscar, porque... Bom, então agora vamos para 300 mil, tá? Ok. Pergunta valendo 300 mil reais. Ela vem aí. Vamos ver. A mistura de pequenas pedras, humus e ar e água formam o quê? Eu vou repetir porque eu também não entendi a minha pergunta. A mistura de pequenas pedras, humus, o ar e a água formam alguma coisa. Formam o quê? Resposta número 1 diz que formam geleiras. Resposta número 2 diz que formam o solo. Resposta número 3 diz que formam os mares. E resposta número 4 diz que formam os rios. E vale 300 mil reais. Responde. Responde? Responde. Qual é a sua resposta valendo 300 mil reais? 2, solo. O solo. Isso. Está certo disso? Estou. Eu posso perguntar? Pode. Valendo 300 mil reais, qual é a resposta certa? Certa resposta, solo. Faltam 3 perguntas para você
chegar a R$1 milhão. E você pode ainda pedir o auxílio das placas e pedir o auxílio dos universitários. Hoje nós estamos recebendo universitários que vieram de Bragança. Daqui a pouco eu converso com eles. Vamos para a pergunta que vale R$400 mil. Vamos lá. O que é ornitorrinco? Ornitorrinco número 1 é um vulcão. Ornitorrinco número 2 é um rio. Ornitorrinco número 3 é um legume e ornitorrinco número 4 é um animal. Responde. Responde. Valendo R$400 mil, o que é um ornitorrinco? 4, animal. Está certo disso? Estou certo. Posso perguntar? Pode. Valendo R$400 mil, qual é a resposta certa? Certa resposta, animal. Faltam 2 perguntas para você ganhar R$1 milhão. E você ainda pode pedir socorro 2 vezes. Pode pedir socorro para as placas e pode pedir socorro para os universitários. A pergunta agora é a que vai valer R$500 mil e depois é a pergunta do Arrisca Tudo. Quando você vai ver a pergunta, vai ver os itens de resposta, mas aí não pode pedir socorro e também não pode pular. Vamos para daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Você ganhou R$400 mil respondendo o que é um ornitorrinco. Você disse que é um animal. Que tipo de animal é ornitorrinco? É um mamífero, que parece um pato, porque ele tem um bico. Até confunde com uma ave, mas é um mamífero. É um mamífero que parece uma arara, isso ou não? Um pato. Parece um pato. E ele é chamado de... É um animal chamado ornitorrinco. Ornitorrinco. Bem, eu sei que vocês em casa estão querendo que ele ganhe R$1 milhão. E faltam 2 perguntas. Falta a pergunta da terceira rodada, que vale R$500 mil. E falta a pergunta do Arrisca Tudo, que vale esta maleta com R$1 milhão. Mas está aqui o Maurício de volta. Bem, Maurício, você me perguntou durante o intervalo comercial se você podia pedir socorro 2 vezes na mesma pergunta. Claro que pode. Você pode ver a pergunta, pode pedir o primeiro socorro, no caso, se você precisar, para as placas ou para os universitários, e ainda pode pedir depois um segundo socorro. Ok. Só não pode pedir para as cartas porque não tem mais. Agora são só os universitários que estão sendo focalizados, recebendo as palmas da plateia. O Hércules Marques, é você, né? Exatamente. A Cátia Silvana, é você? E o Luiz Carlos, é você. Os 3 são da Universidade de Bragança, ok? Vamos para a pergunta que vale R$500 mil. Vamos ver. Que pintor brasileiro pintava a beleza da mulata e a sensualidade feminina? Resposta número 1 diz que foi o Di Cavalcanti. Resposta número 2 foi o Cândido Portinari. Resposta número 3 foi o Volpi. E resposta número 4 foi a Tarsila do Amaral. Responde. É um Di Cavalcanti. Está certo disso? Estou. Vale R$500 mil. Estou certo. Você acha que o pintor brasileiro que pintava a beleza da mulata e a sensualidade feminina foi o Di Cavalcanti? Di Cavalcanti. Posso perguntar? Pode. Valendo R$500 mil, qual é a resposta certa? Certa resposta, Di Cavalcanti. Vem agora. Agora vamos para o Arrisca Tudo. A última pergunta valendo R$1 milhão. Não pode pedir socorro e também não pode pular. Engraçado, as pessoas dizem que eu dou muita sorte. Realmente eu concordo. Que logo no último programa acontece tudo aquilo que não aconteceu nos outros 21 programas. Aconteceu tudo hoje. Bom, então, podemos lá? Arrisca Tudo, hein? Ok. Tá? Vamos para a pergunta do Arrisca Tudo. Vamos lá, os computadores estão processando. Aí vem a pergunta que vale R$500 mil. Em quanto tempo se renova a presidência do Conselho de Ministros da União Europeia? Resposta número 1 diz que se renova em 3 meses. Resposta número 2 diz que se renova em 6 meses. Resposta número 3 diz que ela é renovada em 9 meses. E resposta número 4 diz que é renovada em 12 meses. Vale R$500 mil o Arrisca Tudo.
Se você errar, você perde tudo, ganha só R$300. Se você quiser parar, você recebe R$500 mil. Eu não faço a mínima ideia. Eu vou parar. Por que parar? Escolhe um dos 4, joga e ganha R$1 milhão. Olha aqui, ó, olha só. Você já imaginou? Olha só. Não vou parar, não sei. Eu não faço a mínima ideia. Mas você entendeu? Eu tenho ideia, mas... Você entendeu a pergunta? Eu entendi, mas... De quanto em quanto tempo se renova a presidência do Conselho de Ministros da União Europeia? De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de 9 em 9 meses ou de 12 em 12 meses? Se você parar, é só R$500 mil. Tá bom demais. Nunca vi tanto zero assim na minha frente. Tá muito bom. Está certo disso? Estou certo. Vai parar? Vou parar. Posso entregar o ouro para você? Pode. Posso? Pode. Vem para cá. Aqui está o R$500 mil. Bem, agora, eu também nunca ouvi falar nessa União Europeia, mas se você fosse jogador e se você tivesse que arriscar esse R$500 mil, você arriscaria nos 3 meses, nos 6 meses, nos 9 meses ou nos 12 meses? Acho que 12 meses. 12 meses. Bom, antes que eles revelem a resposta, vamos conversar com o Hércules Marques. Hércules, você que é um universitário, isso não quer dizer que você saiba tudo. Já ouviu falar em União Europeia? Sim, já ouvi falar. Sim. Você está estudando que curso? Direito. Direito. É um assunto que diz respeito a quem estuda direito. Você tem ideia de quanto em quantos meses é renovado o Conselho de Ministros? Não, certeza absoluta não, porque apesar de ter ideia do que é o Conselho, nós não trabalhamos com a data precisa de quando isso se Mas troca. o que é o Conselho da União Europeia? São os 7 países mais ricos ou não? Não. São os ministros da União, a reunião de ministros da União Europeia. Mas e quais são os países que fazem parte da União Europeia? Não Você sabe tenho certeza, não. Não lembra? Não. Você acha que eles são renovados de quanto em quanto tempo? Acredito eu também que 12 meses, mas não com absoluta certeza. Não sabe o certo? Não. A sua colega, a Kátia Silvana, já estudou essa matéria, Kátia? Já. Já? Quais são os ministros da União Europeia? Ai, por nome assim, não me lembro. Mas são quantos ministros, sabe? Também. Acredito que são 7, né? São 7 países? Não sei, eu também não tenho a mínima ideia. Acredito ser um representando cada país. Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que são os 7 países ricos. Agora, não sei também se são só os 7 países ricos que fazem parte da União Europeia. O seu colega disse que são de quantos e quantos meses? De 12. E você acha que são de quantos? Acredito em 12. Mas acredita por quê? Acredita porque ele disse que é 12. Acredito que seja 12 até mesmo pelas outras respostas, né? Até Pelas outras alternativas, acredito ser a última. Ok, está presente também o Luiz Carlos. Em que ano você está, Luiz Carlos? Primeiro ano. Também no primeiro ano de Direito? Direito. Já ouviu falar na União Europeia? Já. Sabe quantos países fazem parte dessa União? Ao certo assim eu não sei. Sabe de quanto em quanto tempo é renovado o Conselho de Ministros? Eu acho que é 12 meses. E você falou quanto, Maurício? Falei 12 também. Eu não tenho a mínima ideia, mas eu como jogador não jogaria no 12, não. Como jogador, eu jogaria... eu sei lá, como jogador eu jogaria nos 6 meses, vamos lá. Atenção, qual é a resposta certa? 6 meses? Aê, ganharia! Eu ganharia R$1 milhão, você... Bem, pode receber as palmas, ganhou R$500 mil. Pode sair, vai lá para sua mãe, não vai dar um abraço nele, vem pra cá, dá um abraço nele. Ele pagou a casa, pagou tudo. Aê, mais aplausos. Venha pra cá os dois. Eu tenho certeza, Márcia, que agora você paga ao banco, não paga? Pago ao banco. E ainda sobra 400 mil, né? Não, sobra mais. Sobra mais? Sobra mais? Não vai deixar o menino cair na perdição. Não, pode deixar. Tá certo. Bem, muito obrigado. Podem sair por aqui. Recebam mais uma vez as palmas da plateia.